consegui formatar o primeiro modelo de agência que eu queria. Então, cheguei a trabalhar com umas 5, 6 pessoas. Foi o meu primeiro respiro como empreendedor, mas acho que acho que a gente nunca está preparado, né? Então, assim, quando é sua primeira vez, meu Deus, você enlouquece. E ainda sem um preparo de autoconhecimento, né, com algumas coisas muito bem moldadas, principalmente em caráter, em essência, em propósito, você acaba se perdendo em muitas coisas. E eu sei que naquele momento, naquela época, eu me perdi em muitas oportunidades, em muitas coisas, e a empresa sucumbiu, simplesmente. Eu surtei, eu burnoutei, eu não sabia que era esse o termo na época, mas eu comecei a ficar doente, enfim. E aí, quando um cliente não pagava, eu já desacreditava no negócio todo, naquele processo de início de empreender. E aí, em 2019 veio a pandemia, né? A pandemia mexeu bastante, eu tive que parar todos os meus projetos, tive que voltar para o CLT. E aí, depois da pandemia, minha vida virou, né? Não, antes da minha vida virar, foi um evento canônico que eu tenho que trazer aqui, tá? Esse evento aqui acho que foi assim, o que moldou bastante, foi simples, mas foi um evento que me moldou bastante para as coisas que eu faço hoje. Eu lembro que lá em 2018, pouco antes da pandemia, tinha um projeto, eu posso estar falando errado aqui agora, mas era o projeto Ideias de Futuro, que era um programa que rodava dentro das ETECs. Tu lembra disso? Que era a Fundação Telefônica, Vivo? Não. Meio que eles criavam um hackathon entre as ETECs, né? Promoviam um tipo de hackathon, um tipo de desafio entre as ETECs. E naquela época eu fui convidado, eu tinha um contato muito próximo com o pessoal lá da ETEC, né? E aí eu fui convidado por causa do marketing. Tem o Cássio aqui, o Cássio mexe com marketing e tal, o pessoal acha que vai precisar fazer uma artezinha, sempre assim, artezinha, né? Uma artezinha. Chama o Cássio aqui, pô, o Cássio tá sempre aí. E aí eu fui lá e escutei o que eles tinham, né? Eu tava meio metido a querer mesmo alçar outros voos e tal. Eu falei, isso talvez me traga um pouco de movimento diferente. Eu nem sabia o que era, sentei com a galera, aí entendi que era para fazer uma arte do banner do YouTube, uma arte do não sei o que, mas eu entendi. Falei, mas o que vocês estão fazendo? Que vocês precisam dessa arte, né? Não, porque a gente está participando de um projeto, um hackathon, onde a gente tem que montar uma startup. Foi a primeira vez que eu escutei, assim, próximo, né? Cubatão, uma cidade industrial, quem vive sabe do desafio que foi onde eu escutei a palavra startup. Eu falei, o que startup faz, né? Onde come, onde dorme, onde vivem, o que é esse negócio? Eu comecei a estudar ali, e eu lembro que nesse projeto tinha um facilitador, que é meu amigo hoje, é o Raul. O Raul, na época, ele era um dos facilitadores, ele aplicava a metodologia, enfim. Eu lembro que foi uma passagem que eu vi eu não lembro se eu vi uma palestra dele, mas eu tive um contato próximo com ele lá naquela época. E acabou que essa equipe que eu ajudei, que era do Kids Night, era o nome, eles tinham desenvolvido uma solução onde era uma babá noturna, você tinha problemas, e naquela época as mulheres, elas têm problema de ir trabalhar e deixar a criança, então a gente vai desenvolver uma rede de apoio de mulheres que são credenciadas e habilitadas para isso, né? Não é qualquer uma que vai entrar dentro, e a gente vai desenvolver um app e tal. Eu lembro que esse projeto da ETEC de Cubatão foi parar na final. E a final foi no Google for Startups. Tá. No prédio, lá Faria Lima? em São Paulo, cara. Esqueci agora. Mas é o Google for Startups. Fica ali na principal. Lá no centro. Não é a Faria Lima. É um outro lá. Eu esqueci o nome agora. Sou péssimo com nomes, tá? E aí eu lembro que eu fui no ônibus com a galera a convite. Eu não era da equipe, eu era na época, só um cara que tava ajudando. E eu conto essa história pra todo mundo. Quando eu cheguei, a gente já não tinha muito contato com São Paulo, né? Tem meio que uma barreira, né? Tipo, é a serra, né? Quem vive aqui na Baixada sabe, é literalmente uma barreira, é um muro, né? Parece intransponível o negócio. E eu peguei um ônibus, fui com a galera,
desci lá de frente com o Google for Startups, e quando eu entrei no prédio, foi assim, paixão à primeira vista. Cara, um ambiente totalmente diferente, tecnológico. Eu lembro dessa cena, eu vi uma galera jogando ping-pong na época com fone, aqueles fone gamer, e a galera jogando ping-pong e tal, e conversando, aí eu cutuquei alguém e falei assim, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo reunião. Eu falei, reunião jogando ping-pong? Como assim? Que negócio é esse? Que mundo é esse? Não, porque um é dono da startup tal, o outro é dono da startup tal. Eu falei, eu quero. Eu quero esse negócio de Quero jogar ping-pong fazendo reunião, eu quero esse negócio pra mim, cara. E aí eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o mundo de startup e evento foi lá, foi no prédio da Google for Startups, 2018, 2019, foi 2018, tanto que eu tirei uma foto, foi a minha primeira foto do Instagram que eu tenho, eu lá com o braço cruzado, eu era outro CPF lá na época, e... Era quase 2 CPFs, né? Nessa época era quase 2, eu já vou contar essa história já, se tiver tempo, né, eu já tomei seu... Não, vamos lá. E aí eu lembro que naquele momento eu participei na plateia da apresentação do Hackathon. Cara, foi assim, foi duas paixões no mesmo dia. O lance do ecossistema de startup e aquela aura que tinha o lance da galera apresentando um projeto. Vai lá, a galera bate palma, e você tá no mundo das ideias, e ali eu reencontrei o Cássio lá, que desenhava na carteira, criativo, eu falei, olha que legal esse negócio aí, né? E infelizmente o grupo não ganhou, mas eu voltei para casa com uma chavinha, né? Eu sempre conto como uma história, acho que a minha história do que eu sou hoje, né, no mundo do empreendedorismo, comunidades e inovação, começou ali virou a minha chavinha. E aí voltei com aquilo, né? Ó, existe um mundo novo para ser explorado. Após a barreira, né? Após a barreira, né? E aí em 2019, 2020, a minha vida veio a pandemia. Pós-pandemia, a minha vida teve assim um 360 gigantesco, né? Onde eu quebrei financeiramente, né? Quebrei, enfim, foi um momento bem forte ali da minha vida, onde eu me perdi, e nessa de me perder, né, como pessoa, eu cheguei no fundo do poço. Essa, acho que é o ponto de partida da minha história de Cássio. Hoje eu cheguei no fundo do poço, não tenho vergonha de admitir que eu tentei suicídio, né, eu quase cometi suicídio. Eu passei por um problema muito grande que afetou na época o meu casamento, afetou a minha relação com familiares, afetou a minha relação com igreja. Cara, foi assim, um momento muito, muito forte.